Olá, povo de Deus. Tô aqui de novo, né? Eu achei que eu ia parar com o canal, mas eu tô pedindo a Deus que me oriente. Pode ser que muitas vezes eu pare, né? Por necessidades maiores. Mas hoje eu senti no meu coração de vir falar um pouco, porque não se trata apenas de religião, gente. Se trata de fé. Fé em Deus, fé em Jesus. E não importa para qual religião eu vá, o importante é o Deus que está comigo. Ele reina em mim, ele me mostra dia após dia a existência, a fidelidade dele. E quando eu caio, às vezes ele usa as pessoas sim para me ajudar, mas tem hora que só ele consegue, sabe? Só ele pode me tirar, né, do chão, só ele pode me levantar. E há tempos, né, Deus está na minha vida assim, só que eu muitas vezes me esfriei espiritualmente por falta de um lugar para ir, de um lugar que tivesse fervor, que me incentivasse a ler a Bíblia, a orar. Então muitas vezes eu deitava, fechava o olho e dormia. Eu não lembrava do meu Pai Celestial, meu Criador, né? Eu não lembrava dele muitas vezes. Ou às vezes eu me benzia, né? Quando eu era católica, eu dormia. Mas a comunhão com Deus vai além, gente. Vai além de religião, tá? Eu tô saindo de um tempo que foi precioso para mim, né? Mas eu vou sair, eu creio que vou sair um tempo. E uma coisa que estava muito me atrapalhando eram as muitas religiões. E as religiões são importantes, gente, porque você se religa ali com Deus, você se conecta com Deus, mas você tá no seu quarto, em comunhão com Ele. Você lê a palavra, você orar, meditar e ouvir pessoas que são autoridades religiosas, como um pastor, um pregador, um padre, um sacerdote, alguém que entende da palavra. É muito importante, sabe? Às vezes eu tô, não tô me desligando, porque eu não cheguei a me batizar, mas eu fui lá para aprender mais a palavra. Eu fui numa igreja muito querida para aprender mais a palavra. E eu preciso batizar meu filho, gente. Porque dizem que crê e for batizado será salvo. E ele crê. Ele tem a Bíblia dele. Ele sabe que eu sou uma pessoa que busco constantemente. Eu escuto louvor. Eu, graças a Deus, eu oro antes do meu almoço. Eu tenho minha comunhão e ele vê, né? Então ele também tem a dele. Ele só tem 8 anos e ele precisa se batizar. E que como já foi tudo elaborado, tudo combinado, tudo, né, palavra dada, que os padrinhos deles seriam os tios do meu marido, né, o tio e a tia, né, o tio do meu marido é a esposa dele. Então, assim, eu parei com confusão religiosa, com muita religiosidade, querer frequentar vários lugares. Não que eu não vá, eu posso ir, mas, assim, também não diga, porque eu sou católica, a católica, mas não, gente, eu tô me amando essas religiões que eu participei e que me fizeram bem, que me fizeram ler a palavra, que me fizeram cantar louvores maravilhosos ao meu Deus. Eu nunca quero sair assim totalmente, assim, dizer, eu nunca vou lá passear, eu nunca vou lá escutar um pouco do evangelho. Eu não quero dizer isso, eu pretendo, assim, voltar ao meu berço católico, de onde eu me batizei, de onde eu fiz comunhão e tudo, mas hoje, com coerência, hoje acreditando na palavra e acreditando que não vai ser só lá o templo que eu vou encontrar ele, mas vai ser com a comunhão com os irmãos e vai ser com a palavra,
com a reflexão, com entrar no meu quarto e orar. Vai ser em conhecer o Evangelho como o fruto do Espírito, mas conhecer e pedir a Ele para pôr em prática, sabe? De nada adianta a gente conhecer e não pôr em prática. Então a gente tem que estar em constante busca pelo Espírito Santo, que Ele permaneça em nós, que Ele não entristeça, né? E tentar o máximo com esses, obter aquele desejo de realizar o que a palavra diz, de obedecer. Gente, a gente é imperfeito e falha. A gente vai errar várias vezes. A gente viu que errou, pede perdão a Deus, para não ficar com aquele peso na consciência. Já conversa com Deus. Pede perdão. E continua. É a luz, mãe. Luz de quê? É a luz que o Tiago me deu, aí eu tô aqui. Então, assim, sempre vai ser difícil lidar com pessoas, com gente, né? E vão ter pessoas que vão ser difíceis de lidar com a gente. E a Bíblia é justamente um manual, gente. Eu vejo a Bíblia de uma forma mais simplificada, Deus querendo conversar com a gente e contando várias histórias, a história de Ruth, a história de Noemi, a história de Lucas, a história de Mateus, todas as histórias, para que a gente entenda que eles passaram por coisas que a gente também vai passar e que foram pessoas de fé, tá? Eu vejo Noemi como uma sogra, né, maravilhosa ali, tudo. Ruth como uma boa nora, né? Então, assim, você vê vários exemplos. Zaqueu, que era cobrador de impostos, e que quando se encontrou com Jesus, as riquezas não faziam mais sentido para ele. Muitas vezes as riquezas, gente, e tudo que é material que a gente tem, perde um pouco o valor, perde o valor total mesmo. Às vezes tudo perde o valor pra gente. A gente perde o valor por a gente mesmo. É quando chega aquele estágio que você diz, eu não vou suportar. Eu não vou suportar mais isso. A minha vida tá insuportável, eu não sirvo para nada. Muitas vezes a gente passa por isso. É o inimigo? Também, o inimigo é ardiloso. O inimigo é mau. Mas muitas vezes, muitas pessoas passaram por isso na Bíblia. Muitas pessoas tiveram essas crises de identidade, de se encontrar em Jesus, de ter essa fé que mesmo que tudo desabe, Deus pode restaurar de novo. Ele pode restaurar a gente, a nossa fé, a nossa comunhão. Deus, ele disse que ele quer nos fazer prosperar. Ele não quer nos causar dano. Ele é como um pai amoroso. E o pai também, amoroso, corrige o filho que ele ama. Então, muitas vezes a gente tem que baixar a cabeça e sim, eu estou sendo corrigida. Obrigado, Senhor. As portas se fecharam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me corrigindo, o Senhor está afastando as pessoas que estavam me fazendo mal. E saber que Ele é um pai bom, generoso, tá? E eu tô aqui, eu pretendo, se Ele permitir, estar mais vezes para vir, né, dar exemplo, para vir ler alguma palavra. Eu não sei o tanto de gente que está me inscrito. Eu não vou dizer, se Deus monetizasse meu canal, sim, mas talvez não seja isso, porque Deus já me dá coisa demais. Deus já é generoso demais comigo. Eu sou muito grata por isso. Deus não me deixa faltar nada. Às vezes falta saúde, porque eu tô passando por um momento de doença, qualquer um passa, mas Ele restitui a minha saúde. Ele restitui a minha fé, a minha comunhão com as pessoas que eu amo. Então, gente, e até quase que eu, assim, tem gente que não, infelizmente, é comprovado, gente, pela ciência, pela psicanálise, por tudo. Vamos tentar viver em paz com todos. E para viver em paz com muita gente, tem gente que você não pode, você está longe, tem que estar perto.
Mas para a gente viver em paz, muitas vezes é aquele negócio, cada um na sua casa, cuidando da sua vida. Porque às vezes as pessoas entram na nossa intimidade, na nossa vida, e elas querem dar muito palpite. Dizer o jeito que você tem que fazer, o jeito que tem que ser feito. E muitas vezes você não consegue fazer tudo que elas querem para agradar elas, entendeu? Muitas vezes não dá. E elas têm que aprender também que a gente tem nosso limite, como nós temos que aprender que a gente tem limite, que a gente não pode chegar na casa do outro impondo regras, se achando dono da casa, não pode. E que os outros também têm que respeitar o nosso limite. Gente, esse negócio, ai, você é uma pessoa limitada. Todo mundo é, gente. Todo mundo é limitado em alguma coisa. Todo mundo tem seu ponto de dizer chega, não dá mais. Ou a pessoa entra em depressão, ou a pessoa... mas todo mundo tem um limite. Não somos limitados porque a gente não é homem de ferro, né? Até no filme O Homem de Ferro, se você ver, quando ele sai daquela amarradura toda, ele tem esse problema dele. Então, quem é grande em tudo e para todos é Deus, né? E nós somos falhos, é pra gente aprender a dar valor ao simples. Se a vida fosse só bonança, ninguém daria valor, tá? Se a vida fosse só ganhos e nunca tivesse percas, a gente não daria valor ao que tem, porque era só ganhar, ganhar, ganhar. Então, gente, Deus fez perfeitinho, Deus foi tudo, Deus faz tudo, ó. Deus é inteligente, é sábio, é o dono da sabedoria. Então, que a gente peça ele sabedoria, né, que vem do alto. E eu vim aqui só um breve falar, né? Não vou ficar falando sobre coisas que eu já passei, porque eu superei e sei que Deus vai me ajudar sempre, sabe? Sempre Ele vai fazer algo por mim, porque Ele me ama. Eu descobri que Ele me ama, gente. Eu não achava que eu era digna de amor. E eu descobri que Deus me ama. Deus te ama, tá? Você é falho, não importa, Deus te ama, tá? Gente, tá meio escuro aqui o vídeo, porque eu tô gravando com luzinha. A luz aqui tá do quarto, ela tá pisca, falha, volta. Enfim, então eu quis gravar no quarto porque é um lugar mais privado, né? Reservado. Enfim, então eu vou ler aqui pra vocês esse salmo aqui. Coloca a luzinha aqui mais de perto. É o salmo da fé inabalável, tá? Ó, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ó, gente, já estava marcadinho aqui, eu falando disso, né, de fé, da fé inabalável, né? E já estava aqui, fé inabalável. Eu vi só que estava grifado e que era uma parte importante que eu tinha lido. Então, assim, Deus me mostrou para dizer para vocês, os que confiam nele são como o monte de Sião, ele não se abala, ainda que se abalar, porque as aflições, né, do mundo tem, né? Jesus não falou? E quem não passa por aflição? Todos passam por aflição, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia fala que até os moços, os jovens se fadigam, se cansam, né? Mas os que confiam nele, esses são como os montes de Sião. Então, gente, é isso. Eu quero muito vir aqui, tá? Fazer mais vídeos, se assim o Senhor permitir. Eu sou muito grata por tudo que Ele tem feito na minha vida, sabe? De certa forma, Ele me permitiu passar por provas para me aprovar. Foram provas horríveis, assim, horríveis. Para quem tá de fora, não vê que tá tão ruim para quem tá vivendo a prova. Mas, gente, é muito difícil. E Ele permitiu
que eu passasse por isso. Eu passei. Gente, que gratidão, eu passei pela prova, mais uma. E eu sei que, enquanto Ele permitir, eu vou estar passando pelas provas. E eu creio nele. Eu creio que Ele vai estar comigo nas minhas provas, nas minhas provações, nas minhas angústias, nas minhas tribulações. Ele vai estar. Porque eu creio. E a fé é isso, é crer naquilo que você não vê. Imagina eu que vejo Deus agindo na minha vida. Eu vejo, gente. Então, eu creio no que eu não vejo e eu creio no que Ele me mostra. Eu sei quando é Ele, ou sei quando é o inimigo querendo me fazer mal. E naquele momento, né, é permissível, porque é para testar mesmo, é para me aprovar. Ele quer me aprovar. Ele é um Deus de amor. E Deus, Ele é tão amoroso que Ele tá com a gente ali no momento da batalha, gente. A gente pensa que tá só. Sabe aquele versículo, aquela parte que todo mundo conhece? Eu acho que a grande maioria conhece, uma missionária que estava andando na praia, eu tava achando que tava passando por muita tribulação e ela viu que em certos momentos tinha 2 pegadas, em outros só tinha, não, tinha 4, tinha 2 pares de pegadas, e em outros só tinha 1 par de pegada. Foi nessa hora que ela viu, que ela disse, poxa Senhor, eu passei por tanto isso e o Senhor não estava comigo. Porque nesse momento que estava mais difícil, só tinha 2 pegadas. Filha, eu estava te carregando no braço, no momento mais difícil. Sabe? Então que isso, gente, que a gente não perca a nossa fé, não. Que a gente não bote fé em cavalos, em carros, ou até mesmo, principalmente também, muitas vezes a gente bota fé no homem, nas pessoas. Claro, tem aquelas pessoas que a gente ama e sabe que Deus vai usá-las para nos ajudar. Mas a nossa fé principal é em Deus. Porque até mesmo tem um versículo na Bíblia que diz, maldito o homem que confia no homem. Então a nossa confiança tem que estar nele, no Senhor, em Jesus, que é o nosso caminho, e no Pai, no Pai, no Pai celestial, no Pai que nos criou, no Pai que nos ama, né? Que nos dá tudo e muitas vezes a gente não agradece. Sabe? Filho mimado. Eu sou uma filha mimada muitas vezes. E muitas vezes ele mesmo me mima, me dá aquele carinho, aquele aconcheguinho. Só que eu não posso ser fraca, porque ele disse sede fortes, que nem eu fui. Jesus, né? Disse, sede forte como eu fui. Então, assim, eu sou grata pelo que ele me dá. Grata pelo que ele retira. Mas eu não posso ser aquela mimadinha, entendeu? Eu sou uma filha amada. Forte. Mais forte a cada dia, porque é a força dele, não é minha força. Eu não tenho força. Eu não sei nada, não sou nada sem ele. Eu não saberia acender um fogão, uma boquinha do fogão, sabe? Eu não conseguiria. Porque eu já passei por isso. Não conseguiria ligar um plug assim na tomada. Já passei por isso, gente. E depois ele me devolve a minha força. Ele me devolve fazer uma comidinha gostosa para meus filhos, para o meu marido. Ele me devolve tudo o que foi perdido e tinha muita importância para mim, sabe? Então, Paizinho, tô aqui para te agradecer. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, tá? Povo amado, fiquem com Deus. Não percam a sua fé. Vamos amar esse Deus que nos criou para a honra e glória dele, tá? Um abraço, fiquem na paz.